a gente tem a reação do Carlos Bolsonaro, vou pedir para a nossa produção colocar. Produção, é um tweet ou é um vídeo do Carlos Bolsonaro? É um tweet do Carlos Bolsonaro, né? A gente vai ler aqui para vocês. Carlos Bolsonaro fala: Bessias rejeitado, ainda há esperança e a bandeira do Brasil. Vale lembrar que Bessias, né, por conta daquele episódio ainda, né, quando Lula foi indicado para ser ministro da Casa Civil de Dilma Rousseff, saiu aquela gravação no qual ele fala, né? A Dilma fala: o Bessias está indo te encontrar, levar o documento, e aí isso vazou e acabou sendo derrubada a indicação do Lula, inclusive pelo próprio STF. Temos também a reação de Sóstenes Cavalcante, né, o deputado Sóstenes Cavalcante, que no começo do dia teve uma situação que trouxe uma certa curiosidade, né? Ele foi flagrado abraçando o Messias, Jorge Messias, em seguida postou um vídeo falando que educação e divergência política não se misturam, né? E está correta aí a fala do Sóstenes. Temos a reação dele também. É vídeo ou é post nas redes, pessoal? O pessoal está ali arrumando agora a reação do Sóstenes Cavalcante, assim que a gente tiver. Porque o Sóstenes se desgastou fazendo um gesto público ali ao Messias, né? Aquele afago ali, aquele carinho. Ali ele foi muito criticado por figuras da direita nas redes sociais e acabou que o Messias não foi aprovado. E eu achei interessante, depois ele posta um outro vídeo, depois a gente pode até trazer, depois acho que não é o momento agora, ele posta um outro vídeo falando: gente, a gente não pode confundir educação com um posicionamento político, né? Se conhece, o Capelli, que cobre muito congresso, o Bus, que está sempre lá, a gente sabe, brigam ali nos plenários, nas comissões, depois conversam civilizadamente como deve ser. A gente já tem aqui a reação do Sóstenes, deixa eu dar... Peraí que a produção está me trazendo outra informação. Perfeito, vamos com uma imagem ao vivo lá, porque tem uma movimentação no Senado Federal, nosso cinegrafista está lá, a gente ainda está aqui nessa apuração para saber se o Messias já saiu, não saiu, até o momento, a informação que o Everton tinha dado é que ele tinha saído, e agora a gente tem a informação que ele está lá. Estamos acompanhando aqui as imagens, né? Qualquer momento Jorge Messias pode passar aí, vai conversar com a imprensa, vai ser interpelado. Se você estivesse lá, Capelli, que pergunta você faria para Messias? Aqui ele atribui a rejeição do Senado, se é o nome dele, Jorge Messias, ou ao momento do governo Lula. E aí eu vou pegar a sua pergunta e fazer para o Gabriel Bus. Aqui você atribui essa votação que foi baixa. 34 votos é uma votação que a gente pode dizer que foi muito baixa, né? Muito abaixo do esperado. Se falava que ele teria os 41 votos, chegou a se falar em 45 e aí terminou com 34. Olha, a avaliação que eu faço é que não houve mudança de sentimento do final do ano para cá em relação à relação ruim do governo com o Senado. Quando Lula indicou Jorge Messias, eu lembro de ter uma conversa com o presidente da CCJ, Otto Alencar, e ele me disse o seguinte: Gabriel, há uma reclamação generalizada em relação aos senadores não serem recebidos no Palácio do Planalto por Lula, senadores da base. Então, havia essa reclamação muito grande, ou seja, a base já havia um problema, e esse problema foi deteriorando com o Centrão, com a oposição, claramente já era oposição, mas isso foi se deteriorando. Eu vou só te interromper um minutinho, porque estão montando o púlpito, então vai ter uma fala ali, já estão montando, a gente pode ver aí nas imagens, essas imagens são ao vivo, são de agora, lá no Senado Federal, então deve ter aí, né, a entrevista, a gente vê a imprensa ali tentando colocar os microfones. Quem é o nosso cinegrafista que está lá, produção? É o Marcelo Gonçalves, que está lá, tá trazendo essas imagens ao vivo para a gente, a Camila Xavier também está aí no meio dessa confusão para a gente trazer essas imagens ao vivo para vocês. Aí a gente vê a movimentação, agora tivemos aí um bloqueio de sinal, é o empurra-empurra, né, nesse momento. Para quem não conhece os bastidores da apuração jornalística, esse momento é todo mundo disputando um micro espaço ali para conseguir chegar perto do personagem e a gente, é claro, vai deixar aí ao vivo para vocês. Será que o Messias vai falar? Montaram um púlpito, tá tudo montado ali, acho impossível que ele não fale, né? Assim, o momento é esse, né? O momento de ele se manifestar. E é importante que ele se manifeste, né? Assim, faz parte do ônus e bônus da vida pública você agora, numa derrota, ter que se manifestar. Mas eu acabei interrompendo, hoje eu tô o tesourinho aqui, né? Tô cortando todo mundo, acabei de interromper. Você repassou a minha pergunta para o Buzzi, pelo que ele disse, é muito mais uma derrota do governo Lula do que uma rejeição pessoal a Messias. É assim que você enxerga, né, Buzzi? Exatamente, porque... É como eu falei, havia uma reclamação desde o final do ano passado em relação à própria base, de não ser ouvida, não ser recebida. E Lula até tentou, eu não sei se vocês lembram, nas últimas 2 semanas, fazer um encontro com líderes do Senado. Chegou a comentar isso com o Davi Alcolumbre, mas a situação já estava muito em cima, a votação já estava em cima, tinha um feriado no meio do caminho, semana passada.
Então, assim, não tinha clima e nem momento para fazer esse encontro. Ou seja, esse recado também foi passado ali durante esse momento em que Lula, vou aqui fazer o encontro, como fez com líderes da Câmara no início do ano. E aí, quando não houve esse encontro, não dava mais. Quando tentou-se fazer esse encontro, não dava mais tempo. E nesses últimos dias, houve também muita reclamação em relação à forma com que se portou aí a articulação do governo. Por quê? Ontem, Davi Alcolumbre ficou bastante irritado com o vazamento da reunião que teve secreta, se a gente pode chamar assim, porque foi de fato, né? Ninguém sabia até ontem que havia Davi Alcolumbre e Jorge Messias se encontrado. E quando isso vazou para a imprensa, todos os jornais, inclusive aqui o Portal Metrópolis também trouxe as informações sobre esse encontro, Davi Alcolumbre foi prontamente incitado a responder, não deu declarações públicas, mas autorizou que liberasse que ele estava extremamente irritado com o vazamento desse encontro. Então, foram vários episódios nos últimos meses, desde essa demora também, que trouxeram para esse cenário. Eu acrescentaria um outro momento, uma irritação também da senadora Damares Alves, do PL, ultra aliada da família Bolsonaro. Saiu na imprensa também que a Damares constaria como um voto favorável a Jorge Messias nessa votação no STF, e depois que ela leu, né, essa notícia em veículos da imprensa, ela falou que votaria contra, enfim, ou seja, o vazamento de que a lista de Messias tinha Damares como um voto a favor também prejudicou, ao que tudo indica, o voto é secreto, mas Damares teria então tomado sua decisão definitiva ao votar contra Messias. Exatamente. Então você tem todos esses elementos que mostram os resultados. Houve falha da articulação e houve também uma falha política do governo de não ter um cuidado com o Senado como deveria. E sabia, né? Sabia da situação, porque sabia naquela época, em novembro, quando indicou, que não tinha votos. E aí passaram-se 5 meses e não se conseguiu resolver o problema. Então, é um problema que Lula vai levar para as próximas votações. Capelli mesmo mencionou agora que tem a dosimetria. O governo já está, basicamente, embora diga que vai tentar manter o veto, já está como pacificado ou precificado, se a gente pode dizer assim, a derrota amanhã. Então, se tinha uma esperança de vitória hoje, derrota amanhã. E no final se tem o acúmulo de 2 derrotas numa única semana em 2 temas que são muito importantes. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal e, claro, dosimetria também é uma pauta do governo que sempre se mostrou contrário. Estão relacionados, né? Porque, afinal de contas, o PL da dosimetria só existe porque o Supremo Tribunal Federal condenou as pessoas, né, pela trama golpista, que teria ocorrido em 8 de janeiro, então a gente tem tudo isso aí conectado. Então, acho que também, de certa forma, como o Flávio Bolsonaro falou, é uma resposta que a oposição está dando via Senado Federal. Eu estou aqui acompanhando, enquanto vocês falavam, acompanhando as imagens, qualquer momento eu interrompo aqui a chegada aí de Jorge Messias, que vai falar com a imprensa. Queria só fazer aqui um parêntese sobre o que vai acontecer com a dosimetria. O Congresso Nacional vai derrubar o veto do presidente Lula, a dosimetria. A oposição vai judicializar, o caso vai chegar ao STF, e o que está alinhado entre o STF e os presidentes do Legislativo, Davi Alcolumbre no Senado, Hugo Mota na Câmara, é que o STF vai deliberar caso a caso sobre as dosimetrias. Ou seja, vai deliberar sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro até a pessoa que jogou pedra ali. Ou no caso mais famoso, Débora do Batom. Débora do Batom, ou seja, cada caso será analisado individualmente pelo Senado. Esse foi o acordo, digamos assim, informal, fechado pelo STF com os presidentes da Câmara e do Senado. Ou seja, a dosimetria entrando em vigor não será aplicada automaticamente a todas as pessoas condenadas pelos atos do 8 de janeiro.